Você se lembra onde estava no dia 11 de março de 2020? Esse foi o dia em que a NBA simplesmente parou. NBA is suspending the season. Finish, and then that's where the hiatus will start. You can see right here the reaction from Mark Cuban. Rudy Gobert has tested positive for the coronavirus. A pandemia do Covid-19 pegou o mundo de surpresa e o basquete não foi exceção. O que parecia uma noite comum de temporada regular se transformou em um dos momentos mais surreais da história da liga, marcando também o que estava acontecendo pelo mundo inteiro. Hoje vamos relembrar tudo o que aconteceu desde a suspensão da temporada até a histórica retomada na bolha da NBA, que culminou com o título do Los Angeles Lakers. Eu lembro bem que eu tinha passado o ano de 2019 na Paraíba, tinha ficado uns 10, 11 meses por lá, e aí eu vim para Curitiba para passar o Natal com a minha família no final de 2019. Em 2020 eu ainda não sabia se eu ia voltar ou não para Paraíba, e aí foi até quando eu comecei a jogar videogame, porque eu tava em casa sem procurar trabalho, porque eu ainda tava nessa indecisão de voltar ou não para Paraíba. Comecei a jogar videogame, comecei a jogar o MyGM, quem lembra aí das antigas aqui no canal lembra desse conteúdo. Comecei a publicar tutoriais sobre como jogar o MyGM, sobre como entender, né, já que o menu era todo em inglês. Comecei a fazer alguns vídeos também no modo treinador e de repente foi anunciado que os comércios iam fechar, que muita gente que estava trabalhando ia ter que ficar em casa, quem fazia academia ia ter que ficar em casa, enfim, atividades do nosso dia a dia agora estavam suspensas e isso pegou muita gente de surpresa. Obviamente, né? Pegou quase todo mundo de surpresa, pegou o mundo inteiro de surpresa e foi um grande choque. Eu lembro também de como os mercados ficaram lotados de pessoas desesperadas querendo fazer estoque, né? Com medo de ficar sem alimento ou sem algum item que é necessário para o nosso dia a dia. E a NBA também foi afetada por isso, não só a NBA como outros esportes, mas hoje a gente vai falar especificamente da NBA, do dia que fez com que a NBA parasse, o que é muito difícil, né? Porque envolve muito dinheiro, envolve não só dinheiro para os jogadores, como dinheiro para as emissoras de TV também. Chegamos ao mês 3 de 2025 e é praticamente impossível que até hoje você nunca tenha ouvido falar sobre criptomoedas, sobre investimentos, ativos digitais. Porém, talvez você, assim como eu, sempre foi muito cauteloso em fazer investimentos e achava que para começar a investir você tinha que ter muito dinheiro guardado. E olha que legal, esse ano eu consegui dar esse meu primeiro passo e consegui fazer os meus primeiros investimentos em criptomoedas. Eu já tinha curiosidade, já ouvia falar, só que eu nunca tinha tomado uma atitude, justamente por pensar que eu tinha que juntar muito dinheiro antes de fazer o meu primeiro investimento. Mas não, eu entendi que eu posso fazer com aquilo que eu tenho no bolso. Se é 50 reais, 100 reais, independente da quantia, eu poderia começar. Então eu tomei essa atitude e comecei. E agora, mais legal ainda, o MB, que é uma plataforma referência, a maior da América Latina no que envolve criptomoedas e ativos digitais, agora eles são parceiros aqui do canal. E se você criar a conta, presta atenção, criando a conta no MB, que é rapidinho, menos de 5 minutos você consegue fazer isso. Criando essa conta até o dia 31 de março e investindo seus primeiros 50 reais, só 50 reais é o dinheiro de o quê? 2 lanches? Investindo seus primeiros 50 reais em até 7 dias, você recebe mais 25 reais para fazer mais investimentos em ativos digitais. E é interessante porque desde que eu comecei a fazer os meus investimentos, quase todo dia eu abro a conta lá para conferir outras criptomoedas, os meus ativos digitais para saber como que eles estão indo. Mas vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. É super importante que você confira todo o regulamento no link. Então, escaneie esse QR Code que está aqui do meu lado ou clica aqui no link da descrição do vídeo. Lembrando que a conta tem que ser criada até o dia 31 de março para você ter essa oportunidade de investir nos seus primeiros 50 reais, receber mais 25 e parar de deixar aqueles seus 50 reais paradinho lá na sua conta, né? Começa a investir também. Era uma noite comum de quarta-feira. O Oklahoma City Thunder e o Utah Jazz estavam prestes a se enfrentar e tudo parecia estar pronto para a bola subir. Os jogadores estavam em quadra com seus treinadores, a torcida empolgada e ansiosa, ainda se organizando nos seus assentos, mas algo estava estranho. Minutos antes do jogo começar, o médico entra correndo na quadra e conversa com os árbitros e treinadores. Depois de alguns instantes de confusão, os times se retiram para os vestiários. A torcida, sem entender nada, começa a vaiar, até que o anúncio oficial é feito. O jogo estava cancelado. And fans, due to unforeseen circumstances, the game tonight has been postponed. You are all safe. And take your time in leaving the arena tonight and do so in an orderly fashion. Thank you for coming out tonight.
We are all safe. And you can visit OKCThunder.com for updates on upcoming games. Inclusive, Rudy Gobert, que protagonizou esse vídeo lamentável e histórico, foi um dos primeiros jogadores a testar positivo para o Covid-19. O coronavírus é um vírus altamente contagioso que afeta o sistema respiratório e se espalha rapidamente pelo contato entre as pessoas. Naquele momento, o mundo já estava começando a sentir os impactos da pandemia, com países decretando lockdowns, eventos esportivos sendo cancelados e hospitais lotados. A notícia se espalhou rapidamente e minutos depois a NBA anunciou a suspensão da temporada por tempo indeterminado. Eu lembro que na época, como era algo totalmente novo, muitas pessoas achavam que estava sendo tratado de uma maneira muito exagerada, que as decisões que estavam sendo tomadas eram extremistas, enquanto outras pessoas estavam acreditando que era o melhor a se fazer. E eu confesso que estava na minha ignorância, olhando para um lado e para o outro e pensando, caramba, a gente está vivendo um momento histórico, isso aqui vai ficar marcado para sempre. Eu não lembro, e nem os meus pais lembravam, de outro momento onde que a gente teve que fechar o comércio, onde a gente teve que parar de estudar. Então foi realmente algo muito marcante, por isso despertava esse sentimento de apreensão em muitas pessoas e essa dúvida, será que é realmente necessário tomar essa atitude, parar tudo, ou será que o medo está fazendo as pessoas tomarem decisões exageradas, extremistas? E o tempo mostrou que realmente era algo muito grave e a gente agiu até de maneira tardia. A partir daquele momento, tudo mudou na NBA. Outros jogadores como Donovan Mitchell e Kevin Durant também testaram positivo nos dias seguintes. As arenas foram fechadas, os treinos foram suspensos e a incerteza tomou conta da liga. Isso refletiu o que estava acontecendo no mundo inteiro. Confinamentos, a ordem para fechar os estabelecimentos e o impacto generalizado no esporte e na economia global. O impacto financeiro foi brutal. Milhões de dólares em receita foram perdidos com ingressos, transmissões e patrocínios. Para vocês terem uma noção no impacto financeiro, na temporada anterior de 2018-19, a NBA faturou cerca de 9 bilhões de dólares, muito dinheiro. Só que na temporada seguinte, que foi interrompida inclusive pela pandemia, eles perderam cerca de 1 bilhão em faturamento. E na temporada seguinte, na temporada de 2020-21, a NBA registrou mais uma queda, agora de cerca de 35% em comparação aos anos anteriores, e também realizou uma temporada com menos partidas do que era o habitual, que antes eram 82 jogos, né? Nessa temporada de 2021, eles fizeram apenas 72 partidas, 10 a menos, o que não parece muita coisa, mas para os times que faturam muito com cada noite de jogos, é muito dinheiro. O comissário Adam Silver deixou claro que a prioridade era a saúde dos atletas e funcionários, mas a NBA precisava encontrar um jeito de retornar. E foi aí que surgiu a ideia da bolha. Depois de meses de indefinição, a NBA anunciou um plano ousado. Todas as equipes envolvidas na reta final da temporada seriam levadas para um ambiente fechado na Disney, em Orlando. Nada de torcida e nada de viagens entre cidades diferentes. Apenas um local seguro para os jogos acontecerem. 22 equipes foram chamadas para competir na reta final da temporada regular e nos playoffs. As outras 8 equipes que foram excluídas expressaram preocupações sobre a falta de oportunidades competitivas e o longo período de inatividade até o início da temporada seguinte. Ou seja, as equipes que estavam mais bem colocadas, as 22 mais bem colocadas com mais chances de chegar até os playoffs da NBA voltaram e outras 8 equipes ficaram de fora. Como eu falei, elas ainda reclamaram e argumentaram que ficariam muito tempo paradas sem poder competir. A NBA, junto da Associação de Jogadores, bolou um plano para que tivesse uma segunda bolha, eu ia falar bubble, como se fosse uma Série B, para que esses 8 times pudessem disputar alguma coisa, porém, isso não foi para frente e acabou não acontecendo e só o que rolou mesmo foi essa bolha com 22 times. Um pouquinho mais para frente, no mês de agosto ainda de 2020, a NBA liberou esses 8 times para pelo menos ficarem treinando e voltarem às atividades nas suas academias e nas suas arenas com seus jogadores. Claro que sem público, sem torcida, mas com jogadores podendo voltar aos seus treinos e aos seus hábitos normais de pré-jogo. Enquanto isso, na Disney, para manter o ambiente seguro, testes diários foram implementados e a bolha tinha regras rígidas, como qualquer jogador que saísse sem permissão ficaria dias em quarentena ao retornar. Vocês sabem que existe aquela famosa frase: regras foram feitas para serem obedecidas, né? Mas alguns jogadores completaram essa frase
colocando a palavra quebradas. Regras foram feitas para serem quebradas e alguns jogadores acabaram indo contra as regras e isso fez com que eles fossem punidos de alguma maneira. Danuel House, por exemplo, do Houston Rockets, foi expulso da bolha após uma investigação concluir que ele permitiu a entrada de uma pessoa não autorizada em seu quarto de hotel. Não vamos entrar em detalhes sobre quem foi. Lou Williams, do Los Angeles Clippers, deixou a bolha para participar de um funeral e foi visto em uma casa noturna depois, resultando em uma quarentena de 10 dias ao retornar para a bolha. Richard Holmes, do Sacramento Kings, e Bruno Caboclo, do Houston Rockets, violaram também os protocolos ao cruzarem as linhas de quarentena para pegar comida, o que também levou eles a um período de quarentena adicional, tanto para o Holmes quanto para o Caboclo. Como era algo totalmente novo, não só para os jogadores, mas também para a gente, né, trazendo até mais um pouco de experiência minha aqui em Curitiba, eu ouvi falar de muitas festas clandestinas. Eu não sei se aconteceu também na sua cidade, mas aqui eu lembro de ouvir falar de muitas festas clandestinas que alguns jovens estavam frequentando, alguns adultos estavam frequentando, quebrando a quarentena. E na NBA, na bolha, alguns jogadores, como eu mencionei aqui também, acabaram quebrando também essas regras. E como eu falei, é algo muito novo, foi algo novo, né, para aquela época, isso de você ter tantas restrições, e nem todo mundo consegue se adaptar e aceitar de maneira tranquila. Algumas pessoas acham que é um exagero e por isso acabam, né? Ah, se eu for comprar uma comidinha diferente ali para sair dessa comida que estão servindo aqui no hotel, não vai dar nada errado, né? E deu. Só que depois eles vinham a público se desculpar por terem agido de maneira errada. Finalmente, no dia 30 de julho de 2020, a bola subiu novamente na bolha da NBA. A experiência foi diferente, sem a torcida nas arquibancadas, mas com os fãs podendo acompanhar tudo virtualmente. A NBA preparou transmissões interativas, com telões exibindo rostos de torcedores que assistiam aos jogos de casa. Além disso, a liga também implementou sons ambientes e efeitos de torcida para tentar criar uma atmosfera para as partidas que fosse interessante para os jogadores sentirem que tinha alguém assistindo eles. Pelo menos eles tentaram proporcionar uma experiência imersiva. Anthony Davis picked up by Bol. Here comes Kuzma for the win. Got it! Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! On purpose. We got the miss and the tip. They tie the game at 139. Jogadores como Damian Lillard, Devin Booker e Luka Doncic brilharam na fase de retomada, protagonizando atuações memoráveis. Lillard, por exemplo, teve uma sequência incrível que garantiu a vaga do Blazers nos playoffs, com performance atingindo várias vezes mais de 40 pontos por jogo. He stays under control, he gets to his spots and he just rises up over the top of people. Lillard rising up, but he misses from the outside. Oh, that is really deep. Dame back to stay in front. Oh, here he goes. Dame from Kissimmee, Florida, nails that one. Oh. Lillard, long three is up and in. Damian Lillard. This is why you have to pick him up early. Devin Booker também foi muito bem, comandando o Phoenix Suns a uma campanha perfeita de 8/0 na bolha. Ainda que a equipe tenha ficado fora da pós-temporada, ele teve um desempenho surreal, o que acabou chamando a atenção. Booker with it. Played at Kentucky for a season. Didn't start a while. Look at that nice fake and he drops the sledgehammer. Pretty play by Devin Booker. Luka Doncic também foi brilhante e decisivo, fazendo jogadas espetaculares como o game winner contra o Los Angeles Clippers, uma das jogadas mais famosas da bolha. Finney-Smith to inbound. Back to Doncic. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Aliás, os playoffs foi realmente histórico. Tivemos o duelo eletrizante entre Denver Nuggets e Utah Jazz, que contou com performances absurdas de Donovan Mitchell e Jamal Murray. Step back three, heat check. Point ball game, Murray. Into traffic, tough step back. All Murray. Downhill on Gobert, right to the rim. To get himself on balance and then make the play. Donovan Mitchell has had phenomenal third quarter. O Miami Heat, liderado por Jimmy Butler, surpreendeu a todos ao despachar o favorito Milwaukee Bucks e dominar também o Boston Celtics nas finais do leste, garantindo assim a sua vaga para as finais. 6 to shoot. Butler sizes uphill and he hits again. Butler downhill on Tatum, into traffic, got it, and one. Clutch time, Dade County, Jimmy Butler. No fim, a temporada marcada pela pandemia terminou com um roteiro digno de filme.
LeBron James e o Los Angeles Lakers conquistaram o título da NBA, batendo o Miami Heat nas finais por 4-2. Para LeBron, foi seu quarto anel e uma das conquistas mais difíceis da carreira, enfrentando desafios na quadra e fora das quadras também. O título também foi uma homenagem ao grande ídolo do Lakers, Kobe Bryant, que havia falecido próximo daquele período. The Lakers, the organization that's all about winning. Forget winning championships, and that's the only goal. I'm extremely proud to be a part of this franchise getting back to where it belongs, and that's compete for championships. We're playing for number 17. O dia 11 de março de 2020 ficou então marcado como o dia que a NBA parou, mas também como o início de um dos maiores desafios que a liga já enfrentou. A bolha da NBA se tornou um sucesso, garantindo um final digno para a temporada mais atípica da história da liga. Eu gostaria de finalizar esse vídeo mais uma vez deixando aqui os meus sentimentos para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e perderam alguns conhecidos ou familiares nesse período da Covid. Foi realmente um período bem doloroso, que Deus conforte o coração de vocês, e pedir também para você que está assistindo até aqui para deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações para ser lembrado sempre que sair vídeo novo, e até a próxima. Grande abraço!